Olá, meus amados irmãos e irmãs, quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso Sexta de Casa, uma reflexão para edificar você e a sua família, todas as sextas-feiras, aqui às 20 horas, como temos feito hoje. Nós queremos agradecer pela oportunidade que você nos dá de adentrar ao seu lar e compartilhar a palavra de Deus. Nós fazemos isso em nome também da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Nós temos a alegria de poder servir a Sexta Igreja como um dos seus pastores. Nós gostaríamos de noticiar, pela graça de Deus, que nós já limpamos o terreno onde será construído para a glória de Deus o edifício de educação cristã. Então você que é membro da Sexta Igreja, se alegre conosco, porque nós vencemos uma etapa importante. Veja aí a imagem, que coisa boa. E ontem, o conselho da igreja, nós estivemos reunidos para orar em favor desse projeto, pedindo a bênção de Deus, para que tenhamos saúde, tenhamos recursos, a fim de que concluamos em breve esta obra muito importante que será o edifício de educação cristã. Você que é membro da igreja, não perca a oportunidade de se envolver com esse projeto. Como? Você pode orar primeiramente, orar por esse projeto, pela igreja, e você pode também contribuir financeiramente. Veja aí no rodapé do vídeo o endereço para que você, entrando, faça a sua contribuição. É um site da igreja, um site seguro, e você pode contribuir com transferência bancária. Se você quiser usar o chamado Pix, você pode colocar o CNPJ da igreja, que é a chave da Sexta Igreja, é o seu próprio CNPJ, e você pode também gerar boletos, você pode contribuir com o cartão de créditos, ou seja, vamos orar e vamos contribuir, porque essa etapa agora, essa primeira etapa, essa fase inicial da construção, nós vamos definir o projeto, já está sendo pago para os profissionais da área, e a hora que isso ficar definido, nós vamos fazer a fundação. Então, vamos juntar forças, oração e recursos financeiros para realizarmos esta obra, tá bom? Contamos com você, principalmente você que é membro da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Nós também estamos conclamando as pessoas para essa fase de preparação para o ministério infantil da nossa igreja. Hoje nós temos a pedagoga Sara Leão, que coordena todo o ministério infantil da Sexta Igreja, tanto na sede quanto na congregação do bairro Morumbi. E a Sara está precisando de pessoas para compor a equipe, a fim de que quando retornarmos às atividades presenciais com as crianças, tenhamos a turma toda já preparada. Foi contratado um curso para dar às pessoas, um curso de preparação para ensino de crianças, algo muito importante, algo de muita qualidade. Então você que pode participar, fazer parte da equipe, ou dando aula, ou sendo auxiliar, enfim, se inscreva, entre em contato com a Sara Leão, veja o contato aí no rodapé do vídeo também, e assim você possa nos ajudar, porque quando retornarmos às atividades presenciais, nós queremos dar às nossas crianças ensino de qualidade, já tem um currículo que foi elaborado, e coisa muito boa, graças a Deus por isso. Então, vamos ficar atentos, porque em breve nós teremos também, com a graça de Deus, trabalhos presenciais com as crianças. Mas já estamos produzindo coisas para o canal aqui do YouTube. Então, você pode acessar, você que é pai, mãe, acessa aqui o nosso canal do YouTube, porque já tem conteúdo bom, edificante para os seus filhos aqui no canal da Sexta Igreja aqui no YouTube. Tudo bem? Bom, nós temos uma chamadinha aí falando sobre isso, os irmãos prepararam. Veja aí o talento, dos bonecos, chamando para o Dudu e a Dedé, chamando a sua atenção para nos ajudarem no ministério infantil. Vamos assistir o vídeo preparado para chamar
esses colaboradores. E eu fosse... Dudu! Para de cantar, Dudu. A gente tá ao vivo. Claro que estamos vivos. Não, Dudu. Eu quis dizer que estão filmando a gente. A gente tá ao vivo na sexta igreja. Dedé, que legal. Estamos na sexta igreja? É. Ai, mas vocês sabem de uma coisa, Dedé? Ah. Nós estamos com falta de professor para criança. É. Pois é, que Dedé. legal, Dudu. Eu tô vendo um monte de gente daqui. Ai, tem tanta gente aqui. Pois que é. bom. Deve ter alguém sentado aí que é professor pra gente. Então, Que maravilha, Dedé. Que boa ideia. E se a gente convidar esse pessoal para vir ajudar a dar aula? Então, você que é membro da sexta Isso igreja, mesmo. que está sentado aí, adolescente, jovem ou adulto, E que gostaria de ajudar a dar aula? ou porque você já tem prática, ou porque você gostaria de ser treinado pela turma da tia Sara. Porque vai ter vários cursos que você pode aprender. Então O que você faz? você pode falar com a tia Sara. Oba, isso aí. Então você fala pra tia Sara, aquela professora bonita e que tem aquele marido bonitão, sem pouco cabelo, mas ele é simpático, né? Dedé? Eles são muito legais. Pastor Isaac. Conversa com eles hoje mesmo, tá bom? Isso mesmo, gente. Um abraço, pessoal. Aguardo vocês, hein, Olha, professores? esperamos então, professores. Tchau, pessoal. Tchau. Deus abençoe. Vamos Até lá. mais. Bom, eu gostaria de compartilhar no Sexta de Casa hoje uma meditação, uma breve meditação baseada aqui em Gênesis, no capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Diz assim a palavra de Deus: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Deus deu uma ordem para Abraão, para que ele fosse uma bênção. E isso aconteceu. Nós sabemos da história que Abraão foi um homem fiel a Deus, um amigo de Deus. A Bíblia usa essa expressão, Abraão, o amigo de Deus. Abraão, um homem que teve um relacionamento estreito com Deus. O pai da fé, assim é conhecido Abraão. Entre os heróis da fé está lá Abraão, o pai da fé, porque ele creu. O apóstolo Paulo faz menção depois, lá na frente, em Romanos, falando sobre Abraão, porque Abraão creu e isso foi imputado a ele como justiça, que também é dita aqui no capítulo 15, no versículo de número 6. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Então Abraão, um homem de fé. Mas eu gostaria de destacar aqui algumas coisas que Abraão fez, que nós podemos também fazer. Abraão teve um costume muito bom, que expressava e que expressou o seu temor a Deus. Quando o Senhor deu essa ordem para ele, para que ele saísse da terra dele, de entre os parentes, e fosse para uma terra que ele não sabia em princípio onde seria, Abraão obedeceu e saiu, a fim de que fosse a bênção que Deus disse que ele deveria ser. E a Bíblia Sagrada diz que ele então com Sarai, sua esposa, e com o sobrinho Ló, eles saíram. E diz o versículo de número 6 que ele atravessou toda a terra até Siquém, até o carvalho de Moré, no versículo 6. E no versículo 7 diz que ali o Senhor apareceu para Abraão e disse, darei a tua descendência esta terra. E aí vem o que eu gostaria de semear no seu coração, no nosso Sexta de Casa de hoje. A Bíblia diz: ali edificou Abrão um altar ao Senhor. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor. Abrão entendia que deveria adorar a Deus. Chegava num lugar, como ele chegou lá em Siquém, o que nós vamos fazer aqui? Em primeiro lugar, vamos adorar a Deus. Vamos erguer um altar ao Senhor. Ele sai depois dali, o versículo 8 vai dizer que ele vai para o oriente de Betel. Quando ele chega lá na região de Betel, que ele armou ali a tenda, ou eles armaram as tendas, a Bíblia diz que ali, mais uma vez, versículo 8 diz:
e edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então veja como que Abraão tinha interesse em sempre buscar a Deus e expressar a sua total dependência de Deus. Continuamos lendo o texto, vamos lendo a Bíblia. E aí chega no capítulo 13, quando Abraão chega na terra de Neguebe, diz a palavra de Deus, que a hora que ele armou as tendas, versículo 4 diz que ali também ele invocou o nome do Senhor. Ergueu um altar, invocou o nome do Senhor. Continuamos lendo a Bíblia, vamos lendo, e a gente chega, por exemplo, no versículo 18 do capítulo 13, quando ele chega na terra de Hebrom. A Bíblia Sagrada diz que junto ao Hebrom, ele levantou um altar, invocou o nome do Senhor, junto aos carvalhais de Mamre. Então era um homem que erguia altares ao Senhor, um homem que invocava o nome do Senhor. A gente sabe que a linhagem de Caim, embora fosse uma linhagem talentosa, como Jabal, por exemplo, que se transformou no pai dos criadores de gado, ou Jubal, que se transformou no pai dos tocadores de flauta, ou Tubal-Caim, que se transformou no pai daqueles que manuseiam elementos ou metais e criou os objetos cortantes, enfim. Apesar de tanto talento assim da linhagem de Caim, essa linhagem foi destruída no dilúvio. Mas a linhagem de Sete, a Bíblia Sagrada diz que quando veio Enos, o filho de Sete, aí a Bíblia diz que começou-se a invocar o nome do Senhor. Então é nessa linhagem de Sete, dela vem Abrão, e depois Abraão, o nome é mudado para pai de muitas nações. E aqui está firmado o compromisso de erguer um altar e de louvar a Deus. Bom, você pode perguntar, mas o que tem essa história de Abraão conosco, né? Já passaram tantos anos, o que isso se aplica à minha vida? Se aplica à nossa vida o que diz respeito ao relacionamento com Deus. A necessidade que temos de momentos diferentes da nossa vida, nós consagrarmos esse lugar para Deus. Então, às vezes você muda de residência, às vezes você muda de cidade, você toma uma decisão de mudar de emprego. Então, a sensibilidade de Abraão nos faz entender que nós precisamos sempre invocar o nome do Senhor. Situações diferentes, pedir a Deus que tenha misericórdia de nós, que nos abençoe agora nessa nova cidade que estamos, nesse novo emprego que nós estamos, enfim, essa dependência de Deus. A consulta que vai ser feita com o médico, a cirurgia, o medicamento que vai fazer uso, a entrevista de emprego que vai se ter, enfim, nós percebermos que Deus, ele tem interesse na nossa vida, é o Senhor que quer que sejamos uma bênção. Então a ordem para Abraão é uma ordem que todos nós também recebemos. Sê tu uma bênção, nós queremos ser uma bênção. E para que sejamos bênção, nós precisamos ser assim como Abraão foi, invocar o nome do Senhor, a sensibilidade de que precisa de Deus, da dependência de Deus. É uma história linda, eu recomendo você fazer a leitura de Gênesis a partir do capítulo 12, pelo menos, e ver a história de Abraão, a história do pai da fé, aquele que vai dar exemplo a nós de que deve obedecer ao Senhor, independente de qualquer coisa. Então nós temos essa herança da palavra do Senhor. Eu espero que esta reflexão tão simples, breve, possa trazer edificação a você, porque talvez você esteja passando um momento de decisão. Talvez você precise saber agora que caminho vai tomar, que decisão você vai tomar. Você recebeu uma nova proposta de emprego, ou você agora pensa em mudar de cidade, você vai mudar de casa, você vai fazer uma consulta amanhã, eu não sei, eu só sei que nós devemos fazer como Abraão, expressar a Deus a nossa total dependência dele.
Então você pode erguer esse altar de adoração ao Senhor. Pode ser no seu quarto mesmo, talvez num cômodozinho lá no fundo da sua casa, talvez no banheiro, um lugar que você possa ter refúgio, a sacada lá do seu apartamento, onde você puder, tenha um lugarzinho, erga um altar e ali você coloque diante de Deus aquilo que tem tentado roubar a sua alegria, aquilo que tem trazido dúvida a você. Deus é um Deus presente, Ele quer que nós sejamos bênção, Ele quer orientar a nossa vida, e assim como Ele fez com Abraão, Ele fará com todos nós, porque a fé que Abraão tinha é a mesma fé que nós temos, é a mesma fé, não existe mais de um tipo de fé. A fé salvadora, a mesma fé que Abraão teve, o pai da fé, é a fé que nós também depositamos em Jesus Cristo. Nós precisamos, evidentemente, fortalecer a nossa fé. E a fé vem através do conhecimento de Deus, através do relacionamento com Deus. Deus abençoe você, te oriente nas decisões que você precisa tomar. E a recomendação pastoral no Cesta de Casa de hoje é esta: erga um altar e invoque o nome do Senhor. Erguer o altar é nesse sentido, de você ter um lugar onde você vai adorar a Deus e vai depositar a sua oração na presença de Deus. É assim que nós devemos fazer. Deus abençoe, que a boa mão de Deus esteja sobre você e toda a sua família. Nós queremos orar agora, pedir a Deus que console o coração das pessoas enlutadas, da dona Sebastiana e dos seus familiares, do Wellington, que também perdeu o seu tio, o Jailton, e assim vamos pedir que Deus console o coração. Nós ficamos sentidos com o falecimento, né, do seu Odílio, mas vamos pedir a Deus que console o coração de todos nós, da dona Sebastiana e de toda a família. Amém? Vamos orar. Graças te damos, Senhor, pela bênção de poder, através desse instrumento, adentrar em vários lares, ó Deus. Quero pedir a tua bênção para a minha família, os meus filhos, meus netos. Pedir que o Senhor abençoe também a dona Sebastiana, a família, que o Senhor console o coração nesta hora, Senhor. Também a vida do Wellington e de toda a família pelo falecimento do Jailton, que o Senhor console também o coração desta família. Fica conosco, Senhor, tenha misericórdia de nós e ajuda-nos na caminhada, que nós possamos sempre buscar o Senhor, invocar o Teu nome, a fim de que tenhamos sabedoria para tomarmos as decisões corretas. Ó Deus, dá a nós um restante de noite abençoado, um sono reparador e tranquilo. Assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, o nosso único Salvador. Amém. Amém, fique com Deus, até o nosso próximo Cesta de Casa, se Deus permitir. Tchau, fique com Deus.